Como muitos de vocês sabem, o presidente da CPI da Covid-19, o Omar Aziz, não tem se mostrado satisfeito com a postura do ex-ministro Eduardo Pazuello, que mentiu por diversas vezes na CPI da Covid-19 no dia de seu depoimento, inclusive dias depois de ter dito que não gostava de aglomerar, era contrário à aglomeração, usava álcool em gel, defendia o distanciamento social e a utilização de máscaras, foi visto uma aglomeração em um ato pró-governo Bolsonaro, fazendo justamente o oposto daquilo que ele tinha dito à CPI da Covid-19. Tanto que está uma confusão dentro do próprio Exército, alguns generais queriam prender o general Eduardo Pazuello, outros querem puni-lo, inclusive já tem conversa de bastidores aí, que já existe apoio no alto escalão, na cúpula do Exército, que vai permitir a punição do ex-ministro da Saúde e muito em breve, general da reserva Eduardo Pazuello. Só que tem uma coisa importante que o senador Omar Aziz, através da sua assessoria, comunicou, que a decisão do STF em conceder o HC para o ex-ministro Eduardo Pazuello, que impedia a prisão dele no dia do seu depoimento, ela foi concebida com data determinada. A decisão era categoricamente relacionada ao depoimento do dia 19 de maio. Caso o ex-ministro volte a depor na CPI da Covid-19 e minta mais uma vez, como disse o senador Omar Aziz, este será preso. Então ele vai ter de tentar conseguir um novo HC, um habeas corpus, para poder não sair da CPI da Covid-19 algemado. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, a cada dia que passa, a situação envolvendo o ex-ministro Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, e muito em breve também general da reserva, se complica. Primeiro que a cúpula do Exército não gostou da atitude que ele tomou ao comparecer em um ato pró-Bolsonaro, desrespeitando todas as medidas sanitárias e também descumprindo o Estatuto Militar, já que ele é um militar da ativa. Algumas notícias, inclusive, foram vinculadas na semana passada de que ele teria sua dispensa divulgada no DOU, que é o Diário Oficial da União, com data retroativa, para que ele acabasse não sendo punido, porque militares não podem se manifestar politicamente, diferente do que ele fez em ato pró-presidente Jair Messias Bolsonaro. Por conta de tudo isso, das mentiras que ele falou na CPI da Covid-19, da conduta depois da CPI da Covid-19 e do aparecimento dele em um ato em apoio ao presidente Bolsonaro, descumprindo todas as medidas sanitárias que ele alegou defender no dia do seu depoimento da CPI da Covid-19, os senadores vão reconvocar o ex-ministro Eduardo Pazuello. Só que ele está ficando muito preocupado porque o senador Omar Aziz já avisou que, caso ele compareça lá sem HC, sem habeas corpus, e continuar mentindo, ele será preso. Ele só não será preso, segundo o senador Omar Aziz, se ele não mentir ou se ele estiver lá com um habeas corpus que impeça ele de ser preso. Tanto que ele até textualmente falou, mande ele para mim sem um HC e peça para ele mentir, para ver se ele não vai sair preso de lá. Isso está deixando o cabelo do Eduardo Pazuello, os poucos cabelos, do Eduardo Pazuello, de pé, porque o senador Omar Aziz não está escondendo isso de ninguém. Tanto que a assessoria de imprensa do senador Omar Aziz se manifestou falando sobre a previsão legal que o HC do ex-ministro Eduardo Pazuello, concedido pelo ministro Lewandowski, teria sua previsão e o espaço de atuação. E a assessoria dele diz o seguinte textualmente: nos termos da manifestação do presidente da CPI sobre o assunto, entende-se que a medida cautelar já produziu todos os seus efeitos, uma vez que a inicial e a fundamentação da decisão de Sua Excelência, ministro Ricardo Lewandowski, fazia referência expressa, ou seja, dizia que era exclusivamente para o depoimento do dia 19 de maio, informou a assessoria do senador Omar Aziz. O senador fez questão de deixar claro também que ele não vai prender o Eduardo Pazuello por gosto dele ou algo do tipo. Todos os direitos do ex-ministro e muito em breve militar da reserva serão respeitados como qualquer outro cidadão, independentemente de ter ordem judicial ou não determinando isso. Só que o que muda principalmente, segundo o senador Omar Aziz, é que caso o ex-ministro da Saúde compareça na CPI da Covid-19 sem HC
e minta como fez na última vez, não restará alternativa senão prendê-lo. O recado também foi enviado para o ex-secom do governo Bolsonaro, o Fábio Van Garten, que só não foi preso no dia que depois, porque o senador Omar Aziz achou por melhor manter o depoimento dele e não prendê-lo, porque isso poderia até mesmo gerar algum tipo de consequência para os próximos depoentes, que poderia ficar com medo de depor na CPI da Covid-19, serem presos e isso acabar, de certo modo, enfraquecendo a CPI da Covid-19. O que a gente já tem de notícia, segundo o próprio relator Renan Calheiros, é que existem várias provas que associam as falhas acontecidas na gestão da pandemia da Covid-19 com omissões e ações do governo Bolsonaro, do Ministério da Saúde, e que o presidente Bolsonaro, inclusive, ouvia diariamente conselhos e orientações de um Ministério Paralelo da Saúde, formado por Arthur Weintraub, irmão do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, doutora Nise Yamaguchi e outros indivíduos, dentre eles o próprio Carlos Bolsonaro e o Felipe G. Martins e outras pessoas que orientava o presidente da República em relação a medidas sanitárias e a utilização ou não de cloroquina ou hidroxicloroquina. O que eu posso adiantar para vocês é que a CPI da Covid-19 ela é bem categórica ao determinar o que se investiga. São ações e omissões em relação ao colapso de Manaus. Então, se o Eduardo Pazuello sabia desse gabinete paralelo, desse Ministério da Saúde paralelo e não tomou nenhuma atitude para evitar que estes interferissem sobre a sua gestão, é uma omissão e ele, assim como o presidente da República, podem e devem ser responsabilizados. O que o Pazuello não consegue esconder é o medo de voltar à CPI da Covid-19, porque ele sabe que se não voltar blindado por um HC, ele acabará indo para a prisão, porque é o lugar onde os criminosos devem estar. Eu queria pedir que vocês comentem aqui embaixo o que é que vocês acham dessa declaração do senador Omar Aziz, se vocês acham também que o ministro Lewandowski ou outro ministro que possa julgar o pedido novo de HC do general Eduardo Pazuello irá ou não conceder a ele o habeas corpus para que ele se mantenha calado, e se vocês acreditam que o Exército vai ou não punir o general Eduardo Pazuello. O que a gente tem de notícia aqui, que inclusive foi compartilhada na coluna do Anselmo Góes, é que o comandante do Exército já tem apoio do alto comando para punir Eduardo Pazuello. Essa notícia foi dada inclusive no último final de semana. Então a possibilidade da punição não só existe, como a cada dia que passa se torna mais real. Mas enfim, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscrevam no canal, se puder colaborar com o nosso trabalho aqui embaixo tem um botão intitulado de Seja Membro, onde você se torna membro desse canal e ajuda o meu trabalho a crescer nessa plataforma para a gente continuar informando o público, para combater a desinformação e o fascismo que tem se instalado no nosso país através da figura do presidente Bolsonaro. E se você puder colaborar de alguma outra maneira, você pode colaborar se tornando apoiador do canal através do Apoia-se, que o link está aqui na descrição. Outra coisa que eu queria lembrar para vocês é que a Cota está com 30% de desconto dos meus livros lá. Vocês acessam o site da cota.com.br, buscam os meus 2 livros, tanto Falando de Política Sem Politiquês, que é esse que está aparecendo aqui em algum lugar, quanto o Bora Votar, que vocês passarão a ter acesso ao desconto de 30%. No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.